Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleito Jordão, sou engenheiro ambiental de formação, sou formado em Ciências Ambientais e Gestão Pública. Estou aqui atualmente na diretoria de Projetos de Meio Ambiente Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na cidade do Guarujá, desenvolvendo políticas públicas. Desde já quero agradecer o convite, espero que todos aí vejam o que nós estamos fazendo e aí estimulando a questão das políticas públicas e a ciência junto, né, para que a gente desenvolva o melhor para a cidade. Pensar em meio ambiente não é apenas pensar em fauna e flora, mas pensar em toda a biodiversidade, tanto biodiversidade, tanto do lado do meio ambiente urbano, como também do meio natural. Muito obrigado, vamos à apresentação. Vou falar um pouco sobre os projetos ambientais e desenvolvimento de políticas públicas dentro do princípio de governança ambiental no período da Covid-19. Então, meu tema será abordado os projetos que desenvolvemos na cidade do Guarujá dentro desses princípios de governança ambiental. Iniciaremos a apresentação falando sobre a APA da Serra do Guararu, no município do Guarujá, e sua importância para os projetos científicos, os projetos com tecnicidade, né, essa sinergia que envolve a APA da Serra do Guararu e o município do Guarujá. A APA da Serra do Guararu foi criada em 2012, né? Então foi pensada exatamente para a conservação e preservação do local, aí desse remanescente de Mata Atlântica, né, tão importante aí para o equilíbrio ambiental na cidade do Guarujá. Além disso, ela foi pensada, né, através de um instituto chamado ISA, que tem como seu idealizador o professor coronel, ex-coronel da Polícia Ambiental, né, o professor Melli. E aí se pensou e se baseou todas as questões relacionadas à criação da APA, né? Nas discussões, isso bem antes de 2012. O que é interessante na criação da APA foi o conselho. Né? O conselho ele foi pensado, ele é paritário e deliberativo, e foi pensado exatamente atender os anseios da APA. Então, esse conselho ele tem ali as suas cadeiras fixas, né? Tanto as cadeiras fixas das comunidades tradicionais, né? As comunidades tradicionais Prainha Branca, Perequê e aí a Cachoeira tem as suas cadeiras fixas, né? Ou seja, eles não concorrem para uma eleição. As demais, e aí interessante, outro ponto interessante do conselho é que quem tem cadeira no conselho são os próprios agentes que já teriam as suas obrigações originárias na fiscalização da APA. Então, aí nós temos aí a Polícia Ambiental, a Militar, nós temos aí a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, do Estado de São Paulo, que tem cadeira, nós temos o DR, que é responsável pela rodovia, e nós temos o IBAMA, que é um dos órgãos federais responsáveis. Então, nós temos agentes tanto do poder público municipal, estadual e federal fazendo a gestão. Então, todos os conflitos relacionados a essa unidade de conservação é discutida e resolvida dentro do Conselho Gestor. Lembrando que o Conselho Gestor, as reuniões toda primeira quarta-feira do mês. Nós estamos aí, desde a criação tem reuniões da APA, né? Então, as reuniões da APA acontecem desde 2012, né? Toda primeira quarta-feira do mês. E aí, nessa criação, se estabeleceu aí o cadastramento do SNUC, a participação da APA no SANGE, né? Então, no Sistema de Gestão Ambiental do ICMBio, que é um sistema que o ICMBio utiliza geralmente para atender as unidades de conservações aí nacionais. E o que é interessante de tudo isso, né? Que tanto o Ministério do Meio Ambiente em 2018, juntamente com o ICLEI, né, e dentro do projeto Áreas Protegidas Locais, chamou alguns parceiros para começar a entender como que são as unidades de conservações no Brasil e na América Latina, né? Então, foi cadastrado, então a gente participou desse edital e, para nossa surpresa, em 2018 eles escolheram aí 3 unidades de conservações, né, no Brasil,
referência em governança ambiental. Então foi escolhido a APA da Serra do Guararu, a única do estado de São Paulo, unidade de conservação municipal, né? E aí, além disso, houve um desdobramento, né? Então, fomos convidados e assim, até participamos dessa conversa com a União Internacional de Conservação da Natureza, a IUCN, e aí apresentamos de novo os nossos dados, o que o Conselho faz, o que a APA faz para manter esse local altamente preservado, né? E aí foi quando foi levado até a UCN, isso é a UCN em 2021 reconheceu aí a APA como um modelo de gestão, né, de gestão e governança ambiental, de modelo a ser seguido, né? Então, exemplo aí para o mundo. Fale meu juízo, no site da UCN tem lá alguns exemplos. E um desses exemplos no mundo é a APA da Serra do Guararu, pelo estado de governança ambiental que ele faz, isso em 2021. O que é interessante a gente falar em cima da APA da Serra do Guararu? Além de ter parceiros, como por exemplo Fundação SOS Mata Atlântica, parceiros diversos de entidades que se interessam no território da APA, é que nós estamos agora pensando num outro território para criar um corredor ecológico entre a APA da Serra do Guararu e a futura APA da Serra de Santa Amaro. Esses estudos estão sendo feitos pelo IPT, né? Então, o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Então, esses estudos já foram feitos, o levantamento, o diagnóstico desse estudo, já foi feito todos os levantamentos que o roteiro metodológico do SNUC, né, define. E aí agora as oficinas também já foram feitas, agora estão levando para audiência pública. Essa audiência pública vai poder definir, fechar o limite da APA da Serra do Guararu. Então é muito interessante falar. E aí eu iniciei falando da APA da Serra do Guararu pelo valor que ela tem, né, fisicamente, mas também o quanto que ela contribui para os projetos que eu vou explicar para vocês em seguida. Então, a importância da APA, da valoração ambiental, né? Então, quanto que isso vale antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia, né? Então, vou explicar isso para vocês. O Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele tem uma relação direta com os projetos que nós desenvolvemos, com a valoração dos ambientes protegidos dentro da cidade do Guarujá, né? Principalmente desde a criação da APA da Serra do Guararu. Então vocês lembram que no início eu falei sobre a pressão imobiliária ali exercida e o medo do local ser invadido, né? Então, pensando ali na criação da APA da Serra do Guararu, todos os empreendimentos imobiliários náuticos que ali se instalaram, né, que têm suas propriedades, nós estamos falando de empreendimentos imobiliários que tem casas no valor aproximadamente de 20, 30 milhões, que é o valor que está aí, né, apresentado. Então tem residências e pessoas que moram lá altamente conhecidas na sociedade. Então, mediante a isso, houve uma mudança de postura e o valor das propriedades, quando se criou a APA, ficou aquela coisa temerosa, né? E os valores, a valoração desses ambientes, por ser uma unidade de conservação, levou a tanta qualidade do espaço, ou seja, do local como unidade de conservação, mas também no valor da propriedade. Então é um local que tu imagina assim, remanescente da Mata Atlântica altamente protegido, com presença aí de autoridades públicas fiscalizando o local sempre, mas ao mesmo tempo com praias, né? Como por exemplo, lá tem 4 empreendimentos imobiliários, ou seja, 4 condomínios que tem praias, né? Nesses condomínios. Então isso valorizou muito. Então, mediante a isso, houve um enquadramento também aí do Ministério Público em relação à adequação desses espaços, ou seja, dentro da unidade de conservação, que cada empreendimento imobiliário desse teve que
fazer acordos com o Ministério Público e aí se adequar às legislações para estar ocupando esses espaços imobiliariamente, né? Então, hoje, esse dinheiro que está aí colocado, 30 milhões de reais, aproximadamente de 2 TACs, nós estamos fechando mais 2 TACs, né? Temos de condutas, então de 2 TACs aí, que foi depositado no Fundo Municipal de Meio Ambiente e que nós estamos utilizando ele tanto nessa situação, já estava utilizando antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. É importante a gente sempre relacionar as questões de meio ambiente com a questão de saúde, né? Percebemos que as discussões públicas, quando trata da questão ambiental, principalmente quem faz gestão pública, não entende que meio ambiente ele interage com as outras áreas, né? Principalmente na área da saúde. A gente tem aí boas referências de projetos ou de artigos científicos ou de doutores e doutoras que relacionam isso muito bem, principalmente em casos de poluição, então poluição atmosférica ou poluição difusas. Então relaciona isso muito com a questão da cidade e os efeitos do dia a dia da cidade, queima de combustível fóssil e essas demandas que o SUS tem. Então a gente ficou isso muito latente agora no Covid-19. A gente percebeu isso no mundo, né? Como que o mundo vai se portar após o Covid? Então a gente vê essas discussões, a gente viu essas discussões recentes agora com o presidente dos Estados Unidos, levando em consideração essa questão, como que o mundo vai discutir as relações da conservação, da preservação com as cidades, né? Porque geralmente as cidades são onde acontecem as coisas, né? A cidade onde está ali as informações, os problemas de habitacionais, de saúde, de meio ambiente, da pesca. Então todas elas se interagem, né? Tem uma sinergia significativa. Então é esse olhar que nós, da cidade do Guarujá, através do secretário Sidney Aranha, que também é um pesquisador, que também, além de ser secretário, também vive esse mundo de pesquisa e busca entender esse aspecto da gestão pública com a ciência e relacionar tudo isso como uma sinergia só. Dentro daquele dinheiro que está no fundo municipal, cerca de 30 milhões, surgiu no período da pandemia, agora em 2020, essa preocupação do poder público, né? Aconteceu a pandemia, como não tem recurso, como que vamos fazer para atender a população precisando de cuidado, precisando de respirador, como que compra, de que forma compra, não tem dinheiro no tesouro, vamos buscar recursos estaduais e federais. E aí, onde que é o interessante, né, dessa discussão, é que nós sempre falamos, né, é muito difícil fazer gestão pública na parte de meio ambiente, pois geralmente as pessoas acham que meio ambiente é só fauna e flora. Cuidar do animalzinho, que é importantíssimo, cuidar da flor, né, da floresta, mas as pessoas precisam entender que a floresta e esses animais têm uma interação sinérgica conosco, né? Com os seres humanos, de dependências biológicas, né? Então, se a gente quer, tá faltando recursos hídricos, né? Tá faltando água, a gente tem que pensar que a preservação desse maciço florestal ajuda nesse equilíbrio, né? De você preservar nascentes. Então tem que ter uma sinergia gigante, né? Então aí eu coloco para vocês, até para a ciência, o recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente, proveniente daquela unidade de conservação que eu iniciei. Então, do Fundo Municipal de Meio Ambiente foi gasto R$ 8.572.822,52.
Esse recurso foi pedido, né, autorizado pelo Ministério Público, também foi solicitado ao CONDEMA, né, então o Conselho Municipal de Meio Ambiente, para que esses recursos fossem levados para o hospital de campanha, né, aqui da cidade do Guarujá, né? E o que é mais interessante a gente demonstra a possibilidade dessa governança ambiental exercida no conselho gestor ali no conselho, tanto no conselho gestor da APA como no CONDEMA, né? Então que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui da cidade do Guarujá. Todo mundo foi altamente sensíveis ao momento que nós estávamos passando, então esse dinheiro que viria para uma outra atividade que não era essa atividade foi direcionada para a compra de equipamentos e também para a construção aí de uma base do hospital de campanha. O que é interessante a gente citar? Essa base do hospital de campanha foi o único equipamento militar instalado no país, numa base militar, né, equipamento civil. A área que nós utilizamos foi cerca de 3 mil metros quadrados. Além disso, teve 260 profissionais de saúde contratados especificamente para essa empreitada, né? Além disso, contou com 70 leitos, sendo 50 enfermarias, né, 50 de enfermaria e outros 20 de unidade de terapia intensiva, né, aquela UTI. Em 45 dias, mais de 230 pacientes foram atendidos nesse hospital de campanha. Então é interessante a gente abordar esse assunto e demonstrar a importância de ter o equilíbrio na gestão pública em relação às atividades ambientais. A criação tanto do Fundo Municipal do Meio Ambiente, de um conselho, o CONDEMA, né, os conselhos firmados, os conselhos ativos, fazendo um papel de governança ambiental e também de equilíbrio na gestão pública, ajuda muito uma cidade, principalmente nesses períodos tristes, né, em períodos confusos, período de muita luta, choro, mas ao mesmo tempo aí de esperança. Hoje o hospital de campanha ele não tem mais, né? Então o hospital de campanha foi desativado. Ele gastou cerca de 14 milhões em 90 dias de funcionamento, mas o que é interessante é falar que os equipamentos adquiridos no hospital de campanha foram absorvidos pelo poder público aí nos hospitais, né? Principalmente nas UPAs, para atendimento ainda nesse período de Covid, né? Então as UPAs têm toda uma estrutura de atendimento para o Covid, e ainda tem os seus pontos em amplo funcionamento. É interessante a gente parabenizar esse momento, parabenizar os médicos, os enfermeiros, os faxineiros, os porteiros, todos que estão ali envolvidos diretamente nessa batalha aí no Brasil, no mundo, em especial aqui na cidade do Guarujá. Tem um outro ponto também que é interessante, que nós estamos discutindo com o Ministério Público e também com o Conselho, com o CONDEMA, ainda não é uma certeza, que é a compra das vacinas. Provavelmente o próximo TAC que vai vir, se der tudo certo, nós iremos, se os órgãos aí autorizarem, iremos utilizar para a compra das vacinas para a cidade do Guarujá. Ainda isso não foi possível, essa negociação, porque está muito difícil as compras da vacina, porque o mundo quer a vacina, e o Guarujá não é diferente, a cidade do Guarujá quer a vacina, quer ter possibilidade de voltar à sua normalidade após Covid, né? Eu acredito que a normalidade é abrindo aspas, fechando aspas, né? Porque o Covid eu inicio, além de trazer coisas muito específicas, né? Eu inicio falando dos projetos, né? Assim, de como o Covid, após Covid,
pautou e vem pautando muito mais claro, está ficando muito mais claro ainda para a gente a importância das políticas públicas e as pesquisas para o desenvolvimento de uma cidade, né? Então, pensando em cidade resiliente, em cidades inteligentes, em cidades ambientalmente aí sustentável, né? É possível a gente pensar nesse aspecto. Eu estava até lendo que a questão da sustentabilidade ela não é uma coisa mais moderna, né? A palavra mais moderna hoje para falar de cidade é falar sobre ecossistemas urbanos, né? Você buscar situações de você trazer a ecologia urbana, né? Então você entender que o meio ambiente ele é urbano também, então tem a parte do meio ambiente natural e aí o meio ambiente urbano, o quanto que isso impacta, né, negativo e positivamente, né? Então a questão das mudanças climáticas, como que as cidades estão vendo isso, chuvas, alagamentos, a subida do mar. Nós vivemos isso aqui no Guarujá, os projetos que nós estamos desenvolvendo, né? Então nós temos aí uma relação com a natureza muito ampla, principalmente aí quando se diz em drenagem urbana, em resíduos sólidos, enfim. Essa relação é importante a gente discutir. Eu vou apresentar para vocês alguns projetos que nós estamos desenvolvendo aqui. Falar de pesquisa aqui na Secretaria de Meio Ambiente é bem interessante, né? Recentemente eu estou diretor de pesquisa e meio ambiente urbano. Recentemente essa diretoria foi criada com o objetivo de buscar uma estrutura de planejamento conjuntamente com as políticas públicas e meio ambiente. Então, o objetivo da criação recentemente agora nessa reforma administrativa é exatamente essa. Eu estou doutorando, o meu secretário está doutorando, nós temos pessoas aqui que estão em processo de mestrado, outros que já finalizaram. Diga-se de passagem aqui, tanto o prefeito como também o Sidney, eles colocaram essa barreira técnica, né, de tecnicidade, para a gente poder entender esse aspecto da relação entre a pesquisa e o meio ambiente, e não apenas para o lado do meio ambiente, né, o meu departamento, assim, especificamente administrativamente, mas dando apoio para as demais diretorias existentes na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas para a Prefeitura como um todo, criando aí uma possibilidade de políticas públicas, né, as pessoas tendo acesso direto às pesquisas que nós desenvolvemos, né? O primeiro projeto que eu vou falar é sobre o projeto denominado Atlas Ambiental. Esse projeto ele iniciou cerca de 2 anos, né, com os professores da Uninove, professor Andressa e professor Maurício, né? Salve meu juízo, o professor Maurício hoje não está mais na Uninove, apenas o professor Andressa. Esse projeto ele visa identificar poluições difusas aí na cidade do Guarujá, mas especificamente no distrito de Vicente de Carvalho, onde tem um quadrilátero. Iniciamos esse projeto utilizando uma planta denominada tilânsia, né? Então uma bromélia, e essa bromélia ela era colocada nesse quadrilátero nas árvores identificadas e também georreferenciadas, e todo mês tinha uma programação de retirada dessas bromélias e levar essas bromélias para aí o laboratório, até para poder analisar os parâmetros de absorção da bromélia. O que é interessante a gente levar em consideração? Que a cidade do Guarujá tem uma parte do porto, né? Embora chamada parte do porto, né? Porto de Santos, mas ela tem uma parte muito considerada na parte do Guarujá, que é a parte de granéis, né? Toda a parte de granéis, aí enxofre, ureia, nitrato, tudo é descarregado na cidade aqui do Guarujá, e se utiliza muito caminhão. Então uma rua chamada Rua do Adubo tem um excesso de caminhão, até porque é o excesso do porto, e aí você tem lá atividades tanto portuárias e retroportuárias
nesse acesso. Então a pesquisa está monitorando, né? Então está em pleno andamento. Eu sou um dos pesquisadores pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós temos aí um resultado preliminar e o que é interessante dessa pesquisa é que ela quer comparar os resultados da análise química com os dados da saúde respiratória da população. E o nosso ponto zero nessa pesquisa é a APA da Serra do Guararu. O nosso ponto de equilíbrio é a APA da Serra do Guararu, até para demonstrar a importância de um local altamente equilibrado do ponto de vista de floresta. Então, a APA da Serra do Guararu inserida aí na cidade é o nosso ponto zero. Além disso, esse projeto ele tem aí a coordenação de duas referências nessa área de saúde respiratória, né, de saúde e meio ambiente, que são os professores Paulo Saldívia e professora Mitico, ambos aí da USP. Então isso é muito interessante esse projeto. Esse projeto ele vai ser agora publicado numa revista internacional. Ele tem um acompanhamento aí da FAPESP, né, como fomento. Nós estamos também criando uma consequência desse projeto, que eu vou explicar para vocês qual a solução, porque as pessoas perguntam qual foi o resultado, se tem resultado preliminar, e isso a gente passa para vocês. Então esse foi o nosso esse projeto foi um projeto pioneiro para a gente, né? Então muito nos honra estar no meio de tantas pessoas com qualificações aí, reconhecimentos nacionais e internacionais no meio acadêmico. Os resultados da preliminar identificados nas pesquisas e aí também levantado tanto em campo, né? Então essa atividade em campo e de laboratório também, as análises químicas, levou que há uma concentração de cádmio e cobre, né? Então você tem nesses locais específicos, então vocês percebem que aí nesse quadrilátero aí o distrito de Vicente Carvalho uma relação com o Porto, né? Então Porto aí de Santos, né? Mas do lado do Guarujá, percebemos que a maior concentração de cádmio e cobre, ele se dá nos locais onde se param muito caminhões, né? Então esses locais onde param muito caminhões geralmente são semáforos, onde tem um gargalo maior, que geralmente pode ocorrer através da frenagem, da saída desses caminhões e dos materiais particulados que esses caminhões acabam aí saindo do caminhão na hora da frenagem e também na hora da saída desses caminhões. E isso pode levar a essa consequência, principalmente o material e esse acabamento de combustível fóssil e também a queda, né, desse material, a decantação desse material particulado no chão, né? Acreditamos que a elevação desse material, né, passando a todo momento, isso pode ocorrer. Lembrando que isso é um resultado preliminar, nós temos outras análises aí para sair, até para que a gente consiga criar uma linha de corte na pesquisa, mas isso é muito interessante porque ele tem outro desdobramento dessa pesquisa, porque começamos a enxergar, e aí até discutir com o próprio Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, a consequência de uma atividade portuária que para a gente, do ponto de vista econômico, é importante para uma cidade, até para o desenvolvimento, mas não podemos esquecer do ponto de vista ambiental e social, né? Porque você tem pessoas que moram ali e você tem uma atividade econômica que tem um impacto significativo, que não é apenas no porto, né? Então você tem ali comunidades bem próximas do porto, vocês têm os terminais operando, mas você também tem uma mobilidade urbana acontecendo para ter acesso a esses espaços econômicos, né, do porto. Então essa pesquisa ela tem uma elevação de discussão já com o Ministério Público e discussão com as autoridades portuárias, com discussões que mesmo preliminar já mostra para o poder público o quanto que isso com mudanças que nós podemos ter, principalmente mudanças legislativas, aí de criação de leis,
municipais, decretos. Então, vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu. Hoje nós instalamos instalamos um ecoponto municipal para regular a limpeza dos caminhões que transportam esses granéis, né? Então aí nesse quadrilátero aí, na Rua do Adubo, é por onde escorre, né, todo aí a produção por caminhões, né, foi criada aí um ecoponto municipal para poder, e aí foi criada aí uma lei de mobilidade urbana e um decreto exatamente para regular essas atividades, né? Então isso a gente já vê evidências, a gente já tem alguns resultados de postura, principalmente no que se tange esses caminhões, até mesmo porque a Rua do Adubo, antes dessa pesquisa, ela é conhecida basicamente como excesso de materiais aí disposto na rua, como por exemplo enxofre, ureia, passava na rua, você via muito, porque muitos caminhoneiros limpavam seus caminhões na rua e deixavam esse material exposto aí. Então, hoje há já essa postura e essa mudança. Lembrando que o resultado dessa pesquisa também teve um desdobramento, que aí nós estamos utilizando para mitigar esses resultados, soluções baseadas na natureza, ou seja, a própria natureza dando resposta para esse espaço, né? Que aí observamos também que aí já tem esse levantamento que no local ela é muito carente de arborização urbana, que contribui exatamente com o excesso de material particulado e aí os componentes químicos aí encontrados. Então, nós iremos, a prefeitura, junto com os pesquisadores, plantar espécies adequadas para esse ambiente, né? Até para que faça esse filtro de controle de poluição atmosférica. E aí a solução sempre será baseada na natureza. Conversamos já com o Ministério Público, nós temos aí possibilidade desse desdobramento, que aí foi levantado também as ilhas de calor encontradas nesse espaço, né? Então essas ilhas de calor foi detectada, então percebemos que onde tem a maior concentração de ilhas de calor são locais que não tem a presença de árvores. Estamos adquirindo aí mudas para o plantio, conseguimos um TAC, aí uma compensação do Ministério Público aqui comarca do Guarujá, e estamos conseguindo aí possivelmente um projeto com o Ministério Público GAEMA, que é um grupo específico na área ambiental, que é responsável pelas questões ambientais aí da Baixada Santista dos 9 municípios. O próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o Centro de Gerenciamento de Resíduos, que também nós utilizamos o recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente, através de um TAC do Iporanga, que é um dos empreendimentos imobiliários existente na APA da Serra do Guararu. Esse projeto ele vai custar aos cofres cerca de 27 milhões de reais, mas é um dinheiro aí já carimbado, que vem do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse centro de gerenciamento ele tem aí, além do sistema de transbordo, nós temos aí um sistema também de resíduo da construção civil, de compostagem, dois galpões de coleta seletiva. A cidade do Guarujá vem buscando discussões referentes às questões ambientais, principalmente o que tange a logística reversa, o que tange também as questões da coleta seletiva. Nosso sistema de coleta seletiva na rua por container, né? Então nós chamamos de estações de sustentabilidade, que são containers específicos que ficam em locais determinados, aí planejado para receber esses materiais como um ponto de entrega voluntária. Então, as estações de sustentabilidade. E aí, nossos equipamentos precisam conversar com os equipamentos na rua, conversar com esse futuro equipamento. Então, além disso, nós estamos planejando a construção de pontos de entrega voluntária para receber também, aí, além da coleta seletiva, resíduo da construção civil, pequenos resíduos aí de compostagem em alguns lugares na cidade. E esses equipamentos todos aí convergendo com a política, né, nacional de resíduos sólidos, a Lei 12.305,
que é bastante interessante esse aspecto, como que as cidades estão se preparando, né, para atuar nesse período, né, nessa pós-pandemia e como que vamos enxergar tudo isso, né? Então esses equipamentos esse estudo foi feito pelo IPT, né? Então Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, foi feito aí o seu diagnóstico, o seu roteiro de como que irá funcionar, né, esse complexo de resíduos. Então é uma obra muito interessante assim do ponto de vista tanto ambiental, mas também como modelo de cidade, né? Assim como que as cidades hoje elas gerenciam seus resíduos e aqui principalmente aqui na Baixada Santista nós temos um único aterro sanitário aqui que também vem sofrendo aí pela sua escassez de capacidade de suporte de armazenar mais lixo, né? Então nós precisamos e aí nós estamos atuando nesse sentido. Temos aí cooperativas que nós contratamos, né? Então as cooperativas que existem na cidade têm um contrato público com a prefeitura aqui do Guarujá. Nós desenvolvemos isso como política pública, acompanhado na verdade através do Ministério Público, dos conselhos municipais, até para que isso saia do papel, né? Então a gente está agora no processo de acerto já de ganhadora, né, de empresa, que até o momento a gente não sabe quem é, mas a gente já tem notícias que os envelopes já foram abertos, já tem notícias de possíveis ganhadores aí de empresas que irão construir a obra e depois vem a operação desse equipamento, que aí será outra empresa que a gente não sabe também quem é, mas a ideia é a gente discutir todos os aspectos de logística reversa, coleta seletiva, quem é responsável por cada coisa, né? E aí um item interessante que a gente observa aqui no nosso índice de gerenciamento foi feita a gravimetria. Cerca de 40% do que na prefeitura, da produção de resíduos, ou seja, de lixo na cidade, 40% é plástico. Só que a responsabilidade no que tange à lei é dada do sistema de logística reversa, mas quem coleta somos nós. E quem paga a coleta seletiva e também o sistema de limpeza urbana é a prefeitura, a população em geral contribui também com o pagamento dessas atividades ambientais e é interessante a gente discutir isso. Isso daqui daria só um tema, só esse, né? Mas a gente está à disposição de ouvi-los e até quem queira conhecer esse projeto mais a miúdo. Outro ponto importante é a gente discutir as cidades no aspecto das áreas verdes, né? Nas áreas verdes urbanas, das florestas urbanas, das áreas urbanas. Podemos ver no mapa aí que a floresta de Ambrófila e aí até os remanescentes de Mata Atlântica existem na cidade, ele é muito destacado do ponto de vista ambiental. Então, hoje que nós desenvolvemos aqui na cidade são projetos que visam essa preservação ou conservação dessas áreas, até para que tenha sentido os projetos acadêmicos, científicos que nós aqui desenvolvemos. Nós estamos aqui planejando essas atividades, ela tem uma sinergia, todo projeto que está sendo desenvolvido aqui tem uma sinergia com outros projetos, né? Então são pensados para dar certo, são pensados de que forma eles se conversam, né? Então nós estamos desenvolvendo aqui na diretoria de proteção, áreas de proteção ambiental, que não é minha diretoria, embora a minha diretoria, que é a diretoria de projetos meio ambiente urbano, ela colabora com as demais diretorias, como eu comentei, e também com as demais secretarias. Nós conseguimos aí contratualizar com o IPT também para a instalação de um software, né, que ele faz o planejamento de arborização urbana na cidade. Então isso ocorre também nesse período, isso vem acontecendo e essas discussões acontecendo nesse período, tanto antes da pandemia, na pandemia e na pós-pandemia. Então essas discussões de criação de corredor ecológico, da criação da APA da Serra de Santa Amaro,
como nós vamos sair depois disso, né? Assim, trabalhando às vezes remotamente, fazendo reuniões remotamente. Nós temos um caso bem interessante aí na arborização urbana, que é a parte do AirBio, que é o software, que tem saídas de campo que a gente não conseguiu fazer exatamente por causa do Covid, porque a maioria dos técnicos envolvidos tem ou comorbidade ou tem aí uma idade já de risco, né, considerada aí pela Anvisa e também pelas secretarias de saúde, então não é recomendado. Mas é interessante discutir, nós estamos discutindo isso dentro do Plano Municipal de Mata Atlântica. Nós temos um plano, isso é uma interessante, porque a governança ambiental estabelecida nas áreas de proteção ambiental levou nós criarmos um plano de fiscalização integrada nas áreas protegidas, onde nós temos ali Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, o próprio Ministério Público. Nós estamos desenvolvendo através aí de uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, no DECs, nas áreas de proteção ambiental, na chuva que ocorreu num período agora recente no Guarujá, percebemos o quanto que isso é importante, principalmente nas áreas que é mais isoladas, que são as áreas de proteção ambiental, no caso da APA da Serra do Guararu. Então, falar de áreas verdes na área do meio ambiente urbano é muito interessante. Nós estamos inserindo aí dados, tanto técnicos como científicos, sobre essas atividades, até para que a gente possa entender, como eu comentei para vocês lá, o projeto do Atlas, ela tem muito a ver com essas áreas protegidas, porque nosso ponto de equilíbrio são as áreas verdes, e aí a gente quer tecer com essa situação, com ordenamento e planejamento nas áreas verdes. Esses 3 projetos eles têm uma sinergia entre eles, porque eles serão desenvolvidos na APA da Serra do Guararu. Esses 2 primeiros projetos, tanto o professor Ítalo como o professor Hélio, serão desenvolvidos no bairro do Perequê. O primeiro projeto ele visa relacionar os conflitos socioambientais da manutenção dos barcos e da comunidade pesqueira aí do Perequê. Então, a ideia é fazer esse diagnóstico, levantar os pontos fortes, pontos fracos e buscar soluções para manutenções ou locais que possam receber esses barcos, um local público. Então, a ideia desse projeto é relacionar essas atividades. O segundo projeto da professora Ellen, que tem um conflito até judicial de possível lançamento de esgoto in natura no Rio do Peixe, e aí tem esse inquérito civil sendo acompanhado pelo Ministério Público, que fala que tem um condomínio de luxo lançando esse esgoto no corpo receptuário do rio. Além disso, a contribuição das comunidades, tanto esse condomínio quanto a prefeitura são réu nessa ação. A ideia é levantar quais são esses pontos principais de contaminação e quem contribui. Então, esse projeto é bastante interessante, porque esses 2 projetos serão desenvolvidos por professores, alunos e doutores da Unifesp e também alunos de mestrado e doutorado. O terceiro projeto será desenvolvido para a Fundação Vanzolini, que visa aí levar uma alternativa de esgotamento sanitário lá para a comunidade da Prainha Branca, perto do canal de Bertioga. Esse equipamento é um equipamento que tecnologia de Israel, que além de receber esgotamento sanitário do banheiro, também pode receber matéria orgânica, então resto de comida, de frutas, e tem a capacidade de gerar até 2 horas de queima como gás de cozinha, Esse projeto é bastante interessante também, porque ele envolve a comunidade como um todo. Então, esse projeto ele tem o acompanhamento do professor Caio Fontana e demais outros professores aí ligados à Fundação Vanzolini. Além disso, nós iremos também, com esse recurso do Ministério Público Federal, construir dentro de um projeto 8 estações de sustentabilidade para fortalecer a coleta seletiva. Então, esses projetos eles foram os últimos projetos que ocorreram aí nessa fase de pós-pandemia, quase saindo pandemia, e esse projeto foi recentemente depositado no Fundo Municipal, recursos depositados no Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado de verdade. É importantíssimo que a gente coloque à disposição tudo isso que vocês for apresentar aí, o que vocês acharem que é pertinente. Procure a gente, seman.apa@hotmail.com é aqui o nosso e-mail para vocês entrarem em contato. Leva a mensagem para vocês que a ciência ela é um divisor de águas, principalmente para políticas públicas relacionada às cidades, na cidade onde tudo acontece, nas cidades onde estão os problemas e a solução de muitos casos, né? Então nós sabemos que aqui onde se gera economia, onde tem as discussões ambientais e sociais. Então a ciência sempre é a favor das políticas públicas. Levamos essa mensagem, a gente aqui como poder público, como gestores públicos e também acadêmicos, né? Então vejo sempre isso meus professores no meu doutorado falando a relação das atividades públicas e a ciência, né? Então, mas do outro lado tem que ter um gestor público que queira enxergar isso de uma forma de revolução e até de solução de problemas, né? Então, soluções ambientais, ela também permeia na questão da gestão pública. Então, levo isso, meio ambiente urbano, meio ambiente é cidade, meio ambiente também é sustentável. E é isso que eu levo para vocês do ponto de vista de cidades, né, onde tudo acontece. Tá? Então, lembrando a vocês que cidade sustentável se faz com as pessoas também. Então, as pessoas precisam estar inseridas nessas discussões, as pessoas precisam estar usufruindo disso de alguma maneira. Então, é essa mensagem que eu passo para vocês. Muito obrigado. E aí, muita luz para todos vocês.